Bom dia, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que eu não cumprimentei antes ali na entrada, sinta-se cumprimentado. Não vai embora sem me dar um soco na mão, assim, de paz, de amor. Louvado seja Deus que estamos aqui mais uma manhã. Que bom que você está aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias então. Eu quero meditar com você nesse início para nós orarmos e desde já colocarmos nosso coração diante do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 15. Lucas 17, versículo 15. Lucas 17, versículo 15. Quem aqui já viu um sermão nesse texto? Lucas 17, versículo 15. Gente, quem aqui já viu um sermão nesse texto? De Lucas 17, versículo 15. Então, só para testar a atenção de você. Foi o texto da semana passada, né? Falou? Gente, o versículo 15 ele diz assim: um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. A semana passada nós pensamos sobre isso, sobre uma gratidão visível, onde eu recebo o favor de Deus, nesse caso um leproso que foi curado, eu recebo o favor de Deus e eu retorno ao Senhor em gratidão. Uma gratidão visível, não uma gratidão oculta, não uma gratidão que se esconde, mas é uma gratidão prática, uma gratidão que reconhece diante de quem está. E infelizmente, nós, e até nós que estamos aqui mesmo de fato, essa manhã, nós muitas vezes somos tentados e cedemos à tentação de recebermos o favor de Deus e nos enganarmos ao ponto de dizer: não, eu sou grato, Deus sabe que eu sou grato. Mas a gratidão que o Senhor considera é uma gratidão que resulta em louvor a Ele, é uma gratidão visível, é uma gratidão como esse leproso aqui, que em alto e bom som levanta um louvor ao seu Pai, aquele que o fez bem. Então, se cremos que Deus é aquele que tem cuidado da gente, se cremos que Deus é esse que tem guardado as nossas vidas, se cremos de fato que Deus tem operado grandes maravilhas em nossa vida, vamos louvar a Ele. Vamos nesse momento em alto e bom som, agora não ler a palavra, mas cantar a palavra acerca disso. A primeira música que nós vamos cantar fala justamente sobre isso, sobre esse louvor que nós devemos entregar, direcionar ao Senhor. Que nesse momento a nossa gratidão ela seja cantada, mas ela seja prática nas nossas vidas. Não é só sobre a gente vir aqui e dizer que é grato, mas é sobre lá fora a gente demonstrar essa luz do Senhor e que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Quero convidar vocês a colocar em pé para orarmos nesse momento. E então vamos cantar acerca disso. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, obrigado por esse sol maravilhoso que está aí. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos cuidado. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe e tem algo para falar conosco. Nós cremos nisso. Ó Deus amado, nós clamamos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações essa manhã, através da Tua palavra, Senhor, que está sendo cantada, orada e pregada. Que a Tua palavra mova aos nossos corações. Que de fato sejamos um povo não só conhecido pela Bíblia, mas de fato um povo que se move pela Bíblia, que se move pela Tua palavra. Senhor, transforma as nossas vidas, a nossa igreja, através da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor espera de cada um de nós uma resposta. E que essa resposta seja dada em alto e bom som, não escondido, não com vergonha, não tímido, mas, Senhor, em alto e bom som. Nós não estamos falando aqui sobre quem canta mais alto ou quem deixa de cantar.
Não é sobre isso. Mas é sobre manifestar através das nossas vidas, de uma forma visível, aquilo que Cristo tem feito em nós. Pai, que a gente não negligencie isso. Senhor, nos ajuda a entender que se não colocarmos isso em prática aqui, no meio dos crentes, lá fora, a gente não vai fazer. Então, Senhor, que o Senhor nos dê coragem, o Senhor nos dê ousadia a sermos uma igreja que canta, que ora e que prega a Tua palavra. Queremos juntos cantar e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos adorar nosso Deus, então.
Sobre as águas eu caminho.
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Eu sou teu, Jesus. Tu és meu. O Senhor esteja ministrando agora essa palavra neste momento. Nosso pastor vai pregar para nós e conduzindo, meu Deus. Mas também abra nosso coração para esse entendimento da tua palavra, pois em ti temos vida, em ti podemos crescer, dar frutos, mas somente em ti, Jesus. Te louvo por isso, por tua mão firme nos sustentando. Em nome de Deus, eu oro, Jesus. Amém. Uma fé profunda. Nós cantamos sobre isso. Uma fé que é mais firme. Eu creio que Deus tem nos chamado para isso. Para uma fé mais firme, uma fé mais profunda, uma fé mais consistente, robusta, e por que não dizer uma fé verdadeira? Por que não dizer a única fé que de fato é possível? A única fé que o nosso Senhor é digno de receber. Por que não dizer que é a fé que Ele gera em nossos corações? Eu não vejo o nosso Deus criando em nós, gerando em nós uma fé pífia, uma fé medíocre. Eu quero, nesse momento, no meu coração, eu estou orando e clamando a Deus para que o Espírito Santo tome o seu coração de tal forma que você não se conforme com uma fé mais ou menos, com uma fé meia boca. E a verdade é que todos nós desejamos isso. Nós desejamos uma fé vibrante. Nós desejamos uma fé verdadeira. Mas essa fé verdadeira, essa fé vibrante, essa fé pulsante, ela não é encontrada em idas e vindas. Essa fé verdadeira, ela é encontrada na constância, na permanência. A profundidade não é algo que você inicia hoje e alcança amanhã. A profundidade na fé, a veracidade, a genuidade da fé, ela é alcançada na busca pelo Senhor. E uma busca diária, uma busca constante. E é isso que eu e você precisamos. Então, quando nós cantamos sobre isso, não pode ser apenas uma letra saindo da nossa boca, ou apenas a gente ouvindo os irmãos aqui conduzindo. Mas deve ser um grito do nosso coração. A minha oração é que você seja um inconformado, um insatisfeito. Não é um infeliz. Não é alguém que não encontra contentamento naquilo que tem. Não é isso. Mas é alguém que tem sede por mais. Porque entende que o Deus a quem nós servimos é um Deus infinito. A fonte é inesgotável. E a gente às vezes tira muito por baixo. Que o Espírito Santo nos tome essa manhã. Que o Espírito Santo tome os nossos corações essa manhã e que hoje, a partir de hoje, nós nunca mais sejamos o mesmo. E eu não estou aqui com uma falsa pretensão ou tentando sensacionalizar o que vai acontecer aqui essa manhã. A minha fé está depositada unicamente no Senhor dessa palavra. É a palavra dele que está sendo pregada. Meus irmãos, quando a palavra do Senhor é pregada, quando a palavra do Senhor é aberta, lida, exposta e recebida nos corações, milagres acontecem. Mortos voltam a viver. E eu não estou falando sobre alguém que está num túmulo, mas alguém que está perdido em seus pecados e é regenerado e então despertado para uma nova consciência. A minha oração é que essa manhã a palavra de Deus nos toque, nos chame, nos desperte para algo novo. Repito, a constância, ela não é encontrada, a profundidade não é encontrada em idas e vindas. A profundidade da fé é encontrada numa permanência no caminho do Senhor. Amém? Quase fiquei convencido que vocês creem nisso. Amém? Amém. Tá. Claro que, obviamente, não é para mim que vocês precisam convencer.
Gente, eu vou pedir só que a gente ajeite aí mais 3 cadeiras aqui, ou 2 cadeiras aqui. Aqui tem 2, lá tem mais, enfim. Sejam bem-vindos. Agora eu vou dar uma saudação especial para vocês, já que eu chamei a atenção para vocês. Formalidade não é nosso forte. Gente boas, João, capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos meditar na palavra do Senhor. Ver o que Deus tem para nós essa manhã. João capítulo 15. Nós faremos a leitura a partir do verso 1. Todos acharam? A palavra de Deus, e não eu, não nós, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas, se você permanece em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, e permaneço no amor dele. Versículo 11. Eu lhes digo essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Apenas um parênteses aqui, ó. O povo de Deus é um povo alegre. Amém? Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Ame uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, Tu que é o Espírito da verdade, Tu que é o Espírito da verdadeira revelação, nós clamamos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor se revele a nós, através da Tua palavra, que é infalível, que é inerrante, que é poderosa. Senhor, nós clamamos que nessa manhã a Tua palavra encontre os nossos corações, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos mova, que a Tua palavra nos avive. Senhor, nós clamamos em nome de Jesus, que essa manhã, esse culto não seja mais um evento na nossa agenda, tampouco seja uma religiosidade para a gente estar aqui cumprindo tabela. Senhor, que
essa manhã possamos compreender que o Senhor nos trouxe aqui para nos mudar e nos mudar para sempre. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Gente, o Evangelho de João, ele possui alguns eu sou. Jesus se apresenta no Evangelho de João em alguns momentos, eu não vou citar aqui os textos, mas só vou ler aqui corrido só para você entender. Primeiro, Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em outro lugar, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Em outro lugar, Jesus vai dizer, antes que Abraão existisse, eu era. Eu sou antes de Abraão. Eu sou a porta para as ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por fim, aqui no capítulo 15 de João, eu sou a videira verdadeira. Quando nós chegamos nessa passagem aqui, da videira verdadeira, nós não podemos encarar isso como mais uma parábola de Jesus. Não reduzindo o ensino da parábola. Pelo contrário. Na verdade, as parábolas eram o principal método de ensino de Jesus. Então, quando você se depara com uma parábola que Jesus conta, você não pode encarar como se fosse apenas mais uma historinha ali que Jesus está contando para nos ilustrar alguma coisa. Na verdade, Jesus, de uma forma muito sábia, como o grande mestre de fato que foi, ele pega elementos do dia a dia e ensina verdades espirituais através de verdades cotidianas do povo. Mas a videira, aqui essa figura da videira que Jesus usa, mais uma vez, era uma figura muito bem conhecida pelo público a quem ele pregava. Mas Jesus ele não trata essa passagem, ele não apresenta a figura da videira como mais uma parábola. Ele está fazendo de fato como uma comparação. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. É o que diz o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Aqui diz na minha versão NVT, que eu estou usando. O meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. O primeiro ponto que eu quero falar essa manhã através desse texto é sobre o cuidado do lavrador. Nenhum lavrador, ninguém que tenha uma videira e deseje que ela produza fruto em abundância, vai plantar ela lá e vai deixar entregue. Isso não se aplica só à videira, mas qualquer tipo de planta, ou enfim, que você quer que produza, você está cuidando, você envolve o cuidado, o tempo, investe, né, naquela planta, naquela árvore, enfim, seja lá o que você for plantar. Mas a questão é que nós temos Jesus como a videira verdadeira e o Pai como o lavrador. E ele é um lavrador que cuida, de fato. Ele não é um lavrador descuidado. Ele não é desatento. Ele não faz vista grossa. Ele não se esquece da sua videira. O que Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós estamos conectados nessa videira. Nós estamos ligados a essa videira. De alguma forma ou outra. Jesus então separa os ramos aqui em dois grupos. Aqueles que estão nele e dão frutos. E aqueles que estão nele e não dão frutos. Obviamente que para não dar frutos, então, são ramos secos, são ramos mortos, são ramos que não estão recebendo vida da videira. São ramos que precisam ser colocados fora, são ramos que precisam ser cortados. E isso, na visão do povo judeu, e aqui nessa época em que Jesus está pregando, isso era muito claro. Eu não sou um expert em videira,
tampouco qualquer outro tipo de plantação. E você pode perceber isso só na forma como eu estou gaguejando para falar dessas coisas. Quando eu começo a falar sobre isso, já fico pensando, com certeza tem alguém sentado aí que sabe disso melhor do que eu. E aí fica pensando, olha lá o pastor falando bobagem, nem é assim nada. Mas o que nós sabemos é que os ramos secos, eles precisam ser cortados. Eles precisam ser colocados fora, senão eles prejudicam a videira como um todo. Eles impedem que a vida siga fluindo a partir do último ponto saudável. Então precisa ser removido, precisa ser cortado. Então Jesus ele separa aqui em dois grupos, aqueles que dão fruto e aqueles que não dão frutos. Aqueles que dão frutos ele poda, os que não dão frutos ele corta. Em última análise, ninguém escapa do corte. Você concorda comigo? Vai ser cortado de qualquer forma. Haverá um sofrimento de qualquer forma. A dor de ser ferido pelo lavrador, ela é inevitável. A dor de ser ferido pelo lavrador é inevitável. Agora, a diferença está no objetivo dessa ferida. Alguns, o lavrador, que é o nosso Deus, ele fere para cortar para sempre. Outros, ele fere para que esses continuem produzindo vida, continuem produzindo ainda mais. Um grande reformador e um homem muito relevante na teologia, chamado João Calvino, ele vai dizer que no momento de aflição da vida dele, ele faz a seguinte declaração: Senhor, sinto as tuas mãos me esmagando, mas que bom que são as suas mãos. O corte, ele é inevitável. Todos nós seremos cortados ou podados, mas o que eu estou falando agora é estritamente sobre o corte. Todos nós seremos feridos pelo lavrador, porque ele não deixa a gente crescer ao léu, ele não é descuidado, ele sabe melhor do que nós como nós somos propensos ao mal, ele sabe melhor do que nós o quão poderosa é a natureza pecaminosa que existe dentro de mim e de você. O pior juízo que Deus pode executar sobre a vida de uma pessoa é entregar ela aos próprios desejos do seu coração. É esse quadro que nós vemos em Romanos capítulo 1, onde todo tipo de imundícia surge no meio do povo, onde as pessoas pecam, até os relacionamentos são trocados ao contrário da sua natureza e recebem em si próprios o castigo pelas suas perversidades. Nós vemos um povo ali que não só pratica o mal, mas como incentiva os outros a praticarem o mal também. Nós temos ramos podres, ramos mortos, que não só não estão vivendo, como estão impedindo que outros tenham vida. Pessoas que têm aparência de vida, mas é como Jesus se refere aos fariseus, sepulcros caiados, por fora bonito, por dentro podre, sujo. Quem somos nós? Nós somos os ramos que têm recebido vida da parte do Senhor. Há uma vida pulsando em nós, e essa vida tem sido demonstrada, porque perceba, nós estamos falando sobre ramos e não sobre raízes. A raiz, ela fica escondida, os ramos aparecem e dão frutos, alimentam a outros, embelezam, enchem os olhos, dão satisfação para aquele que planta, cuida e pode colher do seu fruto. Qual tem sido a nossa postura diante daquele que é o lavrador? Muitas vezes nós achamos que estamos sendo feridos por Deus porque Deus não nos ama, porque Deus nos abandonou. Mas na verdade é Deus nos podando para que a gente dê ainda mais fruto. Talvez a nossa declaração e a nossa postura devesse ser a mesma de Calvino. Senhor, eu sinto tuas mãos me esmagando, mas que bom que são as suas mãos. Porque é o Senhor tratando, é o Senhor cuidando. Nós precisamos voltar a confiar e a crer num Deus soberano, um Deus que não é
descuidado, um Deus que não é esquecido, um Deus que não é pego de surpresa, um Deus que não foi pego de surpresa pela pandemia, mas um Deus que tem usado a pandemia para revelar quem nós somos. Um Deus que tem usado a pandemia para talvez cortar os ramos que não têm vida, para podar aqueles que deveriam estar dando mais vida. Porque uma coisa é certa, todos nós, ou melhor, vou ser mais categórico nessa afirmação, todo crente verdadeiro foi afetado pela falta disso aqui, ó. Pela falta de estar junto, pela falta de comunhão plena. Porque a comunhão plena, ela é uma comunhão espiritual, onde nós estamos unidos no mesmo espírito, não é só se juntar no mesmo lugar, mas ela é uma comunhão física também. É onde eu olho no olho do meu irmão, onde eu posso, que ainda que mais que contido e meio que se tocando, meio cotovelo, né, eu dando aquele soquinho ali só, mas eu ainda tenho aquele contato, eu ainda sinto aquele calor, eu ainda consigo olhar para o meu irmão, eu consigo ouvir a voz do meu irmão, eu vejo meu irmão abrindo a Bíblia e sublinhando a Bíblia, eu vejo meu irmão anotando e eu sou encorajado por isso. É nesse ambiente que nós podemos amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, dividir os fardos uns com os outros. A pandemia foi enviada por Deus para isso. A pandemia não é coisa de Satanás. Ainda que Deus tenha dado liberdade para Satanás operar através disso. Mas entenda, Deus é soberano. Ele sabe o que faz. E Ele está olhando para cada um de nós. Ele não é um lavrador descuidado. Nem mesmo com os ramos podres. Não eu, não a diretoria, não o membro que contribui mais, não o membro que contribui menos. Pressupõe que todo membro contribui. Mas não são essas pessoas que vão decidir quem é ramo que deve ser cortado e quem é ramo que deve ser podado. Não, isso é trabalho do agricultor. E ele faz como ninguém. Ele faz como ninguém. A pergunta é, você tem sentido essa poda na sua vida? Você tem conseguido perceber que Deus tem podado a sua vida? Você tem aberto o seu coração? Você tem clamado a Deus para que Deus faça essa poda na sua vida? Você tem chegado diante de Deus em oração, se humilhando, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo que você é um errante em potencial? Você tem chegado diante de Deus e clamado a Ele, Senhor, fala comigo. Senhor, ministra ao meu coração. Senhor, tira de mim aquilo que não vem de Ti. Sabe, você tem meditado na oração universal, a oração que Jesus ensinou? Livra-me do mal, livra-me das tentações. Você tem manifestado o desejo de ser podado, de ser cuidado pelo agricultor? Ou você entrou na paranoia, na loucura de achar que você vai viver e simplesmente vai viver e no final vai dar tudo certo? Que Deus ministre em nós. Que Deus nos pode. Que os nossos frutos sejam frutos de uma videira verdadeira. O corte, a dor de ser ferido é inevitável. A diferença está no objetivo dessa dor. Ou Ele está nos podando para que a gente dê ainda mais frutos, ou Ele está nos cortando. E o que nós vemos que o texto fala é que serão jogados fora. Versículo 3 diz, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. A própria palavra de Jesus é uma forma em que nós somos limpos. A poda aqui é uma limpeza. É um cuidado de Deus. É a retirada de impurificações, impuridades, impurezas. Seja lá como é que for o jeito certo de falar essa palavra. Mas aquilo que não é bom.
A palavra de Deus é que vai nos tratando. O crente que é podado para dar ainda mais fruto é alguém apegado à palavra de Deus. É apegado à palavra de Deus. Gente, eu não consigo entender, sério, eu não consigo entender como em algum ponto da nossa história nós nos perdemos e criamos a convicção de que é possível ser crente sem a palavra de Deus. Que é possível ser crente sem a palavra do chefe dos crentes, do manual de vida. Você não pode cair no engano de acreditar que está vivendo uma vida verdadeira, que está recebendo vida da videira, se você não está com a palavra de Deus. Ah, pastor, isso é a tua opinião. Não, essa é a verdade. Ah, pastor, acho que está sendo presunçoso. Eu não me importo. Porque essa é a palavra de Deus, cara. Isso não é uma opinião. Isso não é uma opinião. É a palavra de Deus. E se de fato cremos que é a palavra de Deus, deveríamos dar não uma importância, mas toda a importância para ela. As minhas decisões precisam ser baseadas nela. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, é baseado nela. Eu creio no que ela me promete e não desejo aquilo que ela não me promete. Não desejo aquilo que Deus não deseja que eu tenha. Nós temos um lavrador cuidadoso. Todos estão de alguma forma ligados a essa videira. A diferença é que alguns são podados e outros cortados. O lavrador sabe a época certa de cortar e de podar. Cabe a nós nos submeter a ele. Versículo 4. Nós vemos aqui, e ao longo do texto nós vamos ver que a palavra que mais se repete é permaneçam. São palavras do verbo permanecer. Ao longo do texto nós vamos ver isso. A ênfase do texto é sobre isso. É sobre permanecer. É sobre estar conectado na videira e continuar conectado à videira e não deixar de estar conectado na videira. É sobre permanecer. Mais uma vez eu digo aquilo que eu falei no início. A vida, a fé profunda não é encontrada no meio de idas e vindas, mas sobre uma constância. É numa permanência nos caminhos de Deus. Versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Um fruto, ele não brota do nada, sem estar conectado à árvore, sem estar conectado aos galhos. Nenhum fruto nasce no vento, no ar, solto. É isso que Jesus está dizendo. E isso fica muito claro para aquelas pessoas e devia ficar muito claro para nós. Você não vê uma banana voando aí, fora da bananeira. Você não vê uma laranja voando, brotou ali do nada. É impossível. Você vê e você pode comprar uma banana artificial para botar num vaso artificial em cima da tua mesa como decoração. Mas nunca uma banana de verdade. Ela não brota no vento. Da mesma forma, Jesus está dizendo que sem estar conectado nele, não podemos fazer coisa alguma. Nada. Nada. Nós não recebemos vida, logo estamos mortos. O que o texto nos diz é aqueles que permanecem darão frutos. Versículo 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aquele que está conectado na videira, ele produz então esses frutos, porque ele é esse ramo e o ramo ele vai produzir fruto. Se o ramo não produz fruto, quer dizer que ele não tem vida. Logo, ele será cortado. O ramo ele não produz o fruto e depois olha para si e pensa, nossa, produzi esse fruto sozinho. Ele sabe que ele precisa estar conectado à videira. Da mesma forma nós.
quando produzirmos frutos, atos de justiça, boas obras, nós devemos olhar para as nossas boas obras e entender que isso não é porque nós somos ramos bons, mas é porque nós estamos conectados na videira, porque estamos recebendo vida dele. Aquele que está conectado, ele dá então muito fruto, mas com a consciência de que não faria absolutamente nada se não estivesse conectado à videira. A tendência das pessoas que não estão conectadas na videira é fazerem coisas, é produzirem frutos passageiros e às vezes até poucos frutos e se vangloriar desses frutos. Olham para o fruto e dizem assim, oh, nossa, que fruto bonito, olha só, que bênção que eu sou, glória a Deus pela minha vida. E fica ali se namorando, se vangloriando. A verdade é que aquele que está conectado à videira, ele vê os frutos e ele entende que aquilo dali foi uma honra, foi um privilégio que ele teve apenas de ser um meio para produzir aquilo. Que a glória toda é da videira. Que a glória toda é do agricultor, do lavrador que está cuidando daquela videira. Que está podando, que está cortando, que está fazendo o trabalho que precisa ser feito. Quem não permanece nessa videira será descartado. Aquele que não permanece recebendo essa vida da videira será descartado. Então a minha pergunta é, você é daqueles que vivem de ida e vindas? Você é daquele que uma hora está em Jesus e uma hora está no mundo? Você é um daqueles que uma hora está surtado para orar, não consegue fazer nada a não ser orar, e outra hora está descansado no pecado? Você é alguém que muitas vezes deixa a preguiça espiritual vencer? Você é alguém que negligencia a vida de oração, a vida piedosa, a palavra de Deus? Você é alguém que negligencia a adoração no seu lar, na sua casa? Você é o crente de domingo? Gente, se você esquecer a sua Bíblia aqui e você não vir buscar no meio da semana, eu sou capaz de botar fora a tua Bíblia. Eu não consigo entender gente que esquece a Bíblia na igreja e fica uma semana sem a Bíblia. Ah não, pastor, que eu tenho outra em casa, estava lendo. Tá bom, tu que sabe. Só me avisa, porque vai que eu boto fora. Sabe, gente, eu estou dizendo que a gente precisa ter esse relacionamento. Não é sobre o domingo apenas. Não estou nem falando sobre a quinta. Mas não é só sobre a gente vir aqui. Ou acompanhar online em casa. Eu sei que há pessoas que estão em situações, hoje mesmo, tinha pessoas que deram nome para vir aqui por coisas que aconteceram hoje e não puderam estar. Eu não sou um legalista dizendo que você tem que estar aqui todo domingo de manhã. Não é isso que eu estou dizendo. A minha questão é, por que você não queria estar aqui? Qual é o motivo pelo qual nós não desejaríamos nos juntar como irmãos para adorar o nosso Senhor? O irmão Luciano compartilhou essa semana no grupo da igreja lá o texto de Hebreus. Cara, uma paulada para todos nós. Uma verdade dura de se engolir. Steve Lawson vai dizer que a Bíblia não é difícil de entender, ela é difícil de engolir. E ali o incentivo é para que não deixemos de congregar como fazem alguns. Aí parece que o pastor está mandando indireta. Não, o autor aos Hebreus fala exatamente assim. Isso é Bíblia, gente. Alguns dos quais nem é citado o nome. Quem não permanece será descartado. Não pense que viver uma vida inteira longe da videira, ou apenas ali pertinho, sem produzir vida, não pense que no final vai dar tudo certo. Quem não permanece será descartado. Quem permanece, por outro lado, recebe o que quer, pois recebe o que a videira dá. A verdade é que o texto vai dizer aqui no versículo 7, mas se vocês permanecem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso
lhes será concedido. Já pensou? Que maravilha isso. Me diz o que você quer para a sua vida. O que o texto está dizendo é que aquele que permanece recebe tudo aquilo que quer. Tudo aquilo que quer vai receber. A diferença é que por estar recebendo vida da videira, a vida dele será moldada pela videira. A vida dele será moldada por Jesus. A vida dele será moldada pelos gostos de Jesus, a missão de Jesus. Logo, aquele que permanece, ele não deseja qualquer coisa, mas ele deseja aquilo que a videira deseja. Ele deseja o avanço do reino. Ele deseja que a palavra seja pregada. Ele deseja que pessoas se convertam. Ele deseja que seus filhos, seus netos, até mesmo seus pais, seus avós, seus primos, seus tios, ele deseja que tudo isso, que todas essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Logo, todos os seus pedidos, a sua missão, a sua vida é voltada para isso e para nada mais. Não importa se ele vai fazer isso trabalhando dentro de uma empresa ou na rua, se ele tem um negócio próprio ou é empregado, não importa. A grande missão da vida dele é entender que Deus está em missão, que Deus enviou o seu Filho e ele lutará e empregará a sua vida nessa missão. Porque o objetivo de um ramo que permanece é dar fruto. Se permanecemos, daremos frutos. E não pouco, muito fruto. Quem permanece recebe o que quer, pois quer exatamente aquilo que está recebendo. Se ele está recebendo vida da videira, o que mais poderia querer? Sabe, nós precisamos amadurecer nisso e compreender o que Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo, quase no fim da sua vida. Paulo já doente, entendendo que o momento da sua morte estava chegando. Paulo diz para Timóteo o seguinte: amado Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, dê-se por satisfeito. Gente, como a gente é fresco, né? Usar bem a palavra. Como a gente é egoísta, como a gente quer mais do que a gente precisa, de fato. A gente acredita que precisa de muito. Aquele que permanece recebe o que quer, porque ele quer aquilo que ele recebe da videira. E se ele recebe a videira, e se ele recebe a vida que vem da videira, ele não quer mais nada. Ele não deseja mais nada. Paulo escrevendo à igreja em Filipos, vai dizer: considero todo o resto, todas as minhas conquistas, toda a minha fama, considero todo o resto como perda. Eu gosto da forma como a NVI traduz. Eu considero tudo como lixo. Não é que tudo não tenha valor, mas ele diz: eu considero tudo como lixo comparado com a grandeza de conhecer a Cristo, meu Senhor. Logo, conhecer a Ele faz com que todo o resto fique ofuscado, todo o resto perca o seu valor. Nós damos muito valor para as coisas que nós temos, para as coisas que nós conseguimos conquistar, comprar com o nosso dinheiro. Nós damos muito valor para as coisas terrenas, porque nós não conhecemos a Cristo. Não na maneira que Ele merece ser conhecido. Porque o que a Bíblia, a palavra do Senhor diz, lá em Filipenses capítulo 13 está esse texto. Filipenses capítulo 3. Considero todas essas coisas como lixo. Não é que essas coisas não têm valor em si, mas é que comparado a algo muito maior. Meu irmão, me perdoa, vou citar teu nome de novo. Na quinta-feira, na nossa reunião de oração, no segundo tempo do Brasas, o Luciano falou algo, cara, que encheu meu coração de alegria, cara. Sabe, e de nenhuma maneira eu estou falando isso aqui para encher tua bola, tu sabe disso, todo mundo sabe disso. Não é o meu jeito. Mas, cara, tu falou algo que Deus tem ministrado no meu coração e eu creio que Deus está querendo falar isso para a igreja. Para todos nós. O irmão Luciano falou mais ou menos algo assim, eu não consigo lembrar as palavras certas agora. Se eu falar algum erro, tu me corrige. Agora, não espera depois. Ele disse algo mais ou menos assim, de que nós não buscamos mais ao Senhor, nós não entendemos a feiura do nosso pecado, a podridão do nosso pecado, porque nós não conhecemos tanto a Deus.
se nós buscássemos mais a Deus, se nós desejássemos mais a Deus, se nós conhecêssemos mais a Deus, a gente ia entender melhor a feiura do nosso pecado. Foi mais ou menos isso que tu disse? Gente, a maior necessidade que nós temos é conhecer o nosso Senhor. É a maior necessidade. Hoje é dia 15, metade do mês. Talvez você já está pensando, Senhor, abrevia os dias para que o mês vire logo. Deixa eu falar a nossa língua. Às vezes a gente ansia tanto pela virada do mês porque o dinheiro vai entrar de novo. E já sair também, né? A gente sabe como é que é. Entra e sai. Mas a nossa maior necessidade não é o dinheiro. A nossa maior necessidade não é as coisas. A nossa maior necessidade é conhecer a Cristo. Se você não tem a Cristo, ainda que você tenha tudo, você não tem nada. Nós somos miseráveis. Nós precisamos dele. Quem permanece, recebe tudo o que quer, porque quer exatamente aquilo que está recebendo, e o que ele está recebendo é a própria vida da videira verdadeira. E isso devia nos contentar. Quem permanece não é um discípulo meia boca, porque dá muitos frutos. Perceba, no versículo 8, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Um discípulo de verdade é caracterizado por dar muito fruto e trazer grande glória ao Pai. Você percebe que o padrão de discípulo é altíssimo? Não existe um discípulo meia boca? Não há nada de medíocre aqui. Aquele que permanece recebendo vida da videira, não há espaço para mediocridade, para algo mediano. Não há espaço para viver um faz de conta, não há espaço para ficar brincando de ser crente. Não há espaço para isso. A videira, ela injeta vida em nós. E essa vida que é injetada em nós produz muito fruto. Abundância de fruto. Então a pergunta é, você tem produzido esses frutos? Responda você mesmo. Ninguém precisa julgar você, ninguém precisa apontar o dedo para você. O Espírito Santo está aí agora colocando um espelho na sua frente e você está sendo deparado, você está sendo encarado por ti mesmo. Quem está lá do outro lado nesse espelho? É alguém que tem produzido muito fruto e tem dado grande alegria? Tem trazido grande glória ao Pai? Ou do outro lado nós vemos um crente mirrado e medíocre? Um ramo seco, com as suas folhas quase caindo. Ah, meus irmãos, nós deveríamos ser aterrorizados pela possibilidade de sermos ramos mortos. Isso deveria nos chocar, isso deveria mexer com a gente. Isso deveria causar em nós um santo desespero, causar em nós um desejo para que o culto acabe logo, para que eu possa, de fato, fechar os meus olhos, talvez até dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor por misericórdia. E clamar ao Senhor para que a vida dele seja injetada em mim. Não há nada de medíocre aqui. O Evangelho não pode ser tratado como uma coisa baixa, como uma coisa mediana. É a maior riqueza desse mundo. É a coisa mais bela desse mundo. Não há nada no universo mais belo, mais digno de louvor, mais digno de ser proclamado, adorado do que um Deus que enviou o seu Filho para resgatar nós, um bando de perdidos. Não há nada, nada. Isso é a coisa mais importante. Repare na linguagem abundante do versículo 8. Não há nada de medíocre aqui. Produzindo muito fruto e trazendo grande glória, vocês mostram que são verdadeiramente meus discípulos. Isso não está escrito no estatuto da nossa igreja. Isso não está escrito num regimento interno da igreja. Isso não está escrito numa declaração de fé de uma convenção. Isso está escrito na palavra de Deus. O verdadeiro discípulo não vive mediocridade. Então, ou a gente assume a nossa mediocridade e clama por misericórdia para de fato viver, ou a gente vai morrer assim. Ou a gente abre mão da nossa fama, ou aquilo que a gente acha que tem de fama,
ou a gente vai morrer assim. Vai vivendo essa bagunça. Versículo 9 ao 11, nós vemos que essa permanência é uma permanência alegre. Ah, pastor, mas nesse sermão não tem nada de alegre. Nós precisamos desmistificar a alegria que a Bíblia fala. A gente acha que a alegria é Deus fazendo uma massagem no nosso ego. Sabe, é Deus sempre nos levando no colo. Sabe, é Deus nos dando asas para voar. Na verdade, o Evangelho é muito mais parecido com um Deus que corta as nossas asas, para que a gente não voe errado, e que Ele nos levanta com a sua mão e nos leva para onde Ele quer. Porque Ele é um lavrador cuidadoso. Jesus é o exemplo de permanência. Hebreus capítulo 12, versículo 2 até o 4, vai falar sobre isso. Ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Algumas versões vão dizer, nós lemos esse texto na semana passada, vai dizer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Ele suportou toda a dor e a vergonha da cruz por causa do quê? Por causa da alegria que lhe era proposta. E essa alegria que lhe era proposta estava se referindo aos frutos que Ele receberia em troca do seu esforço, em troca da sua oferta. Jesus suportou tudo o que suportou porque a alegria dele era ver eu e você. A alegria dele era ver a mim e a você dando ainda mais frutos. A permanência é uma permanência alegre, porque ela traz alegria ao coração daquele que fez tudo por nós. Gente, eu vejo, ou melhor, eu preciso ver, nós precisamos notar nos casamentos uma alegria entre os cônjuges, em agradar um ao outro, em permanecer amando um ao outro. Eu preciso ver no Silvano uma alegria em agradar a Vânia, porque ele a ama e ele permanece nesse amor. Quando nós amamos alguém, nós queremos alegrar esse alguém. Nós queremos fazer o que esse alguém quer, gosta, o que esse alguém se agrada. Você não quer se indispor com essa pessoa. Da mesma forma, nós devemos permanecer para que a alegria do Senhor, para que o fruto que Ele tanto merece seja entregue. Aquele que permanece no amor, então, de Cristo, permanece obediente a Ele. É o que diz o versículo 9 até o 11. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Jesus disse tudo isso e disse isso para que a nossa alegria seja completa. Para que a gente receba da alegria dele. E para que a nossa alegria transborde. Porque a grande verdade é que infeliz é aquele que encontra a felicidade fora do Senhor. É uma felicidade passageira, é uma felicidade enganosa. E o problema é que muitos de nós perceberemos isso tarde demais. Então, enquanto nós estamos aqui, você tem duas posturas possíveis. Você entende que Deus trouxe você aqui para ouvir isso? Ou você sai daqui e ignora tudo isso? Talvez você está pensando assim, o pastor está falando tudo isso para mim. Deixa eu dizer, é para ti mesmo. Mas não porque eu fiz o sermão pensando em ti. Eu te amo, mas não tanto para fazer um sermão só para ti. Mas entenda, Deus te trouxe aqui essa manhã porque Ele quer falar contigo. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração, minha irmã. Jesus é o exemplo. Assim como Ele permanece, nós devemos permanecer. Assim como Ele permanece no amor, nós devemos permanecer no amor. E esse é um amor obediente. É um amor obediente. Nós precisamos nos libertar da ideia de que Jesus me ama e Ele me entende. Ele entende, mas não quer dizer que aprova.
Não quer dizer que Ele dá um selo de aprovação para as nossas atitudes. Estamos como que envergonhando a cruz de Cristo e a nossa desculpa é que Deus nos entende. Aonde nos perdemos? Meus irmãos, aonde nós nos perdemos? Aonde foi colocado no nosso coração uma ideia de que é certo servir restos a um Deus que merece tudo? Aonde nos perdemos? Que nós dedicamos tantas horas da nossa semana para tantas coisas e tão pouco tempo para aquele que é digno de tudo que há em nós. Aonde nos perdemos? Jesus disse todas essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Perceba, não há uma linguagem medíocre aqui no versículo 11. Repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Poder seguir os passos de Jesus deve ser considerado, e de fato é, a maior das nossas alegrias. Poder trilhar aquilo que o autor aos Hebreus chama de novo e vivo caminho é a maior de todas as alegrias. Trilhar o caminho de Jesus quer dizer que nós estamos trilhando aquele caminho para o Pai e não mais um caminho de perdição. Não mais um caminho onde a gente fica quase que como aqueles ratos correndo dentro daquelas rodas, aqueles hamster, os ratinhos de estimação. Sabe aquele que fica correndo dentro daquela roda, aquela gaiola? Ele corre e não sai do lugar. Assim é a gente vivendo as nossas vidas. Se não encontrarmos a Cristo, se não seguirmos os passos de Cristo, viveremos uma vida medíocre, infeliz, sem sentido. Não há sentido. Salomão, o autor do livro dos Eclesiastes, vai dizer que tudo isso nessa vida é como correr atrás do vento. Ele chega no final da sua vida e nós estamos falando aqui sobre o homem que a Bíblia chama de o homem mais sábio que já existiu. Também o rei mais rico que já existiu. E esse homem mais sábio, mais rico, e infelizmente, aquele que se perdeu no meio das suas muitas mulheres, 1000 mulheres tinha, ele chega ao final da sua vida e diz assim: chego no final da minha vida com uma conclusão. O sentido da vida é temer ao Senhor. O resto é como correr atrás do vento. Que desgraça ter desperdiçado uma vida. Nós podemos viver uma vida plena hoje, ter essa alegria transbordante hoje. Nós precisamos entender. Se eu não me engano, é o Billy Graham que fala isso. Nós temos que entender que hoje o inferno está cheio de jovens que decidiram: amanhã eu busco o Senhor. Está cheio de pessoas que falaram: ainda não. Você não sabe teu dia. Você não sabe tua hora. Ah, pastor, está desejando que você que eu morra? Não, não é isso. Não estou desejando isso. O que eu estou dizendo é que eu não sei quando. Você também não. Não brinque com algo tão valioso, que é a sua eternidade. Não tem nada de medíocre aqui. Poder seguir os passos de Jesus deve ser considerado a maior das nossas alegrias. No versículo 12, nós entenderemos que ninguém permanece nesse caminho sozinho. A vida cristã não é uma vida vivida na individualidade. Não é sobre viver o eu, mas é sobre o nós. Nós somos um corpo. Não, eu vivo sozinho sem Jesus. Que coisa estranha, querer a cabeça sem o corpo. Já pensou, Júnior, Bianca chegar em casa e dizer: Júnior, eu te amo tanto, mas vou cortar a tua cabeça, vai ficar só a tua cabeça aqui na estante, o resto vai embora, porque eu não gosto do resto. Incomoda demais. Não existe isso, gente. Eu quero Jesus, mas não quero a sua igreja. Eu quero Jesus, mas não quero os meus irmãos. Sim, são irmãos imperfeitos. Sim, são irmãos que falam às vezes palavras atravessadas que você não gosta. Mas é aqui mesmo onde você vai ser tratado. É aqui mesmo, é nesse ambiente que nós somos aperfeiçoados. Ninguém permanece sozinho. Versículo 12. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Há um padrão estabelecido para esse amor.
Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Você ama Jesus? Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Jesus disse: nós amamos Ele, nós vamos obedecer os seus mandamentos. E se obedecemos aos seus mandamentos, nós somos seus amigos. Você tem que entender que isso não é uma parceria. Entendeu? Não é aquele negócio, não, a gente sai, faz algumas coisas junto, mas cada um tem a sua vida. O relacionamento com Jesus não é assim. É um relacionamento de permanência, de constância. Quem quiser andar nos passos de Jesus precisa entender que há outros no mesmo caminho. Você não anda sozinho nesse caminho, há outros que vão caminhar contigo. Outros que vão fazer coisas melhores do que você, em algumas áreas. E que vão fazer coisas piores do que você em outras áreas. E você vai amar e vai se doar pela vida do próximo. Porque se Jesus é o nosso amigo, e nós somos seus amigos, nós somos uma grande comunidade de amigos. E mais uma vez, aqui não é essa ideia de parceria, mas sim de fraternidade, de família. Nós somos um corpo, nós somos uma família. A igreja de Jesus é uma família. Não existe essa de um estar passando por um problema e o outro nem sabe. Ou se sabe, faz de conta que não sabe. Não existe isso, gente. Não existe isso. Não pode faltar comida na casa de ninguém. Não pode faltar gás na casa de ninguém. Porque enquanto tiver irmão, não pode faltar nada. Não vai faltar nada porque não vai faltar irmão. Amém? Isso é igreja. Isso é igreja. Amem uns aos outros como eu os amei. A pergunta, como Cristo nos amou? Nós precisamos entender que há outros no caminho e eles são amigos, família e não adversários. Ah, vou fazer uma oração mais bonita que o fulano. Vou ir mais arrumado do que o fulano. Vou me aparecer mais do que o fulano. Que ideia diabólica. Que ideia diabólica. Que Deus nos livre disso. Amigo de Jesus é aquele que obedece a Jesus. De fato, aqueles que andam realmente com Jesus são aqueles que o obedecem. Não há romantismo aqui. Não é uma parceria. A gente curte as mesmas coisas, então agora a gente é amigo. Não tem nada disso. Ele nos chama para sermos seus amigos no sentido de que Ele não nos trata mais como escravos. Mas Ele é nosso Senhor. Ele é nosso dono. Tem 4 sermões sobre isso no nosso canal no YouTube. Aos que permanecem é dado acesso ao coração de Jesus. Aquilo que o Pai diz através dele. Jesus está dizendo, se vocês são meus amigos, eu não conto segredos, eu não faço confidências a escravos. Eu conto os meus segredos a amigos. Aquele que permanece é amigo de Jesus. Logo, ele recebe então essas confidências. Ele recebe aquilo que há no interior do coração de Jesus. Ele sabe o que Jesus está pensando. Ele sabe o que Jesus deseja fazer. E ele entra junto nessa obra. Jesus revela aquilo que o Pai revelou a ele. Os verdadeiros amigos sabem disso. Por isso que eu acho, no mínimo estranho. No mínimo estranho quando tu chega para um crente. Estou falando de um crente. Bom. Quando tu chega e pergunta para um crente, e aí, o que Deus tem falado ao teu coração? Pois é, ele anda meio em silêncio. E aí, qual é o texto que Deus tem ministrado na tua vida? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? É o que sai quando a gente é apertado. Não que Deus não possa estar ministrando esse texto. Há uma excelência do caráter de Deus nesse texto. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é, você tem permanecido? Você tem permanecido? Até então a gente olha para tudo isso e pensa, não tenho. Não consigo. É impossível para mim. Já tentei. Já me esforcei. E falhei. Inúmeras vezes.
É muito bom, pastor, o senhor chegar e falar tudo isso. O senhor não sabe as minhas lutas. O senhor não sabe as minhas decepções. O senhor não sabe o que eu já ouvi de irmãos da igreja. O senhor não sabe como eu já fui abandonado por pastores. O senhor não sabe, Senhor, as doenças. O senhor não sabe as doenças que eu enfrento. Os meus problemas. Isso é verdade. Eu não sei. Da mesma forma que você não sabe as minhas. O que nós encontramos aqui no versículo 16, no versículo 17, é a razão dessa permanência. Não está em nós. Se sairmos daqui olhando para nós sairemos daqui distantes. Se eu sair daqui olhando para as minhas forças, para a força do meu braço, que miserável que sou. Estou fadado ao fracasso. Mas se olharmos para aquilo que a palavra do Senhor diz. Versículo 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Não há mérito próprio. Não há mérito próprio naqueles que permanecem. Porque não havia um candidato capacitado para essa vaga. Não havia um candidato capacitado para ser um ramo que desse fruto. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai nos dizer que todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos pecaram e estão separados. Existe um abismo. Todos estamos afastados. Nenhum de nós alcança o padrão da presença, da glória de Deus. Todos nós pecamos. Não há um candidato capacitado para essa vaga de ramo frutífero. Não foi por algo que nós fizemos. Não foi porque nós decidimos permanecer. Não foi vocês que me escolheram, eu os escolhi. E eu os chamei para darem muito fruto. Pare de olhar para você. A resposta não está em você. A resposta está naquele que te chama. A minha oração é que nesse momento o Espírito Santo faça esse chamado ao seu coração. A minha oração é que nesse momento o Espírito Santo relembre esse chamado ao seu coração. Um chamado para se libertar de uma vida medíocre, de uma vida de faz de conta, mas de fato viver a pureza, a alegria, uma alegria transbordante, que só encontramos conectados na videira verdadeira. Essa é a razão de permanecer. A resposta não está em nós, está nele. Ele nos chama, basicamente, para duas coisas, de acordo com esse texto. Para darmos frutos duradouros. Gente, eu sinto uma tristeza tão grande no meu coração quando eu ouço falar de pessoas que um dia foram uma bênção na igreja. Eu sinto uma tristeza tão grande no meu coração quando eu encontro caras da minha idade que começaram a caminhada da fé junto comigo e hoje estão perdidos. Ele nos chama para dar frutos duradouros. Nós deveríamos orar um pouco mais e nos entregar um pouco mais por aqueles que estão distantes. Sabe por que nós não fizemos isso? Porque nós não estamos próximos o suficiente. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Faça uma carreata na frente da casa de quem você quer convidar. Pode ser que no domingo ele venha.
mas você vai ter que fazer todo domingo uma carreata para ele vir. Agora, conecte-se à videira, receba a vida e transborde vida na vida dessa pessoa. E o próprio Senhor a chamará. A resposta não está em nós, está nele. Ele nos chama para entregar frutos duradouros. Ele nos chama para receber tudo o que pedimos. O Senhor ele não requer tudo de nós sem que recebamos nada. Na verdade, é uma troca do nosso tudo pelo tudo dele. E o tudo dele é muito maior do que o tudo nosso. Deu para entender? Fez sentido? Não importa o quão valoroso para nós seja aquilo que nós possamos entregar. O que ele nos entrega é infinitamente maior. É incomparável. Diante disso, o que iremos pedir? Se nós iremos receber tudo o que pedirmos. O que iremos pedir? Tendo em mente que ele, podendo nos cortar para sempre, apenas nos podou e nos tomou para si. Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser o nosso desejo? O que isso causa em nós? Qual é a afeição que isso desperta? O mandamento, a repetição do mandamento no versículo 17. Este é meu mandamento, ame uns aos outros. A repetição do mandamento para amar surge de novo aqui como um lembrete. Talvez um incentivo. Um incentivo ao encorajamento mútuo para trilhar esse caminho unidos em amor. Porque nós não permanecemos sozinhos. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. Nós somos uma igreja. E eu vou lutar por isso até o fim da minha vida. Não importa quanta igreja ruim tem aí. Não importa quantas experiências com igrejas ruins você já teve. Eu vou dar a minha vida para mostrar para você que vale a pena lutar pela igreja verdadeira. Porque é a igreja de Jesus. Diante de tudo isso, frutos verdadeiros, isso é, duradouros, irão aparecer na vida daquele que permanece em Cristo. O mesmo Deus que conhece teu coração é o Deus que fará transbordar o que está aí dentro. E assim, ele será glorificado. Então, liberte-se da loucura, da ideia diabólica de que você está produzindo frutos e ninguém está vendo. Porque eles devem aparecer. Frutos bons e ruins, eles sempre aparecem. São exibidos pela beleza ou descobertos pelo mau cheiro, quando estão estragados. Mas eles sempre aparecem. Quais são os seus frutos? Os seus frutos revelam se você tem permanecido ou não. Eu quero encerrar com a leitura desse último texto. 1 João, capítulo 4, versículo 9 até o versículo 13. 1 João, capítulo 4, versículo 9 até o 13. O texto diz assim: Deus mostrou o quanto nos amou a enviar o seu único Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós.
O segredo para frutos verdadeiros não está em quem você é, mas está naquele que é o grande eu sou. É sobre ele, não é sobre nós. Os nossos frutos, se vêm dele, da videira verdadeira. A minha oração é que você saia daqui essa noite, respondendo ao chamado que o Espírito Santo faz ao seu coração. Um chamado para permanecer. Chega de mediocridade. Chega de idas e vindas. Chega de inconstância. Chega de colocar desculpa, disfarçadas de justificativas. Chega disso, gente. Chega de servir restos para um Deus santo, que é digno de tudo o que há em nós. Meus irmãos, que Ele receba da gente aquilo que Ele merece. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Nós iremos cantar uma música agora no final, e ao final dessa música nós já estamos, então, dispensados. Mas essa música, talvez você não conheça a letra dela, mas eu quero que no mínimo você reflita sobre essa letra. Essa música fala sobre uma realidade que irá acontecer quando o reino de Deus vier. E o reino de Deus, de fato, ele só será vivido aqui na terra por pessoas que permanecem, por pessoas que têm essa constância. E essa deve ser a nossa oração. E a minha oração é essa, que aqueles que permanecem sejam levantados, despertados, avivados essa manhã para viverem como já não estavam vivendo. Para experimentarem uma vida que talvez até tinham esquecido. Para terem seus corações aquecidos, que talvez estavam gélidos. Para receber vida no meio de morte. Eu creio num Deus que levanta um exército num vale de ossos secos. Não porque o mérito está nos ossos secos, mas está naquele Deus que chama. Então não importa qual é o buraco que tu te enfiou, não importa o quão você descansou no pecado, essa manhã, se você entende que o Espírito Santo está fazendo um chamado ao seu coração, levante-se como um homem e como uma mulher, de fato, e responda a isso. Senhor, me poda, porque eu quero ser daqueles que permanecem. Quero convidar vocês a se colocar em pé, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra nos fere, mas ela nos cura. Obrigado porque a Tua palavra nos mata, mas nos dá vida. Obrigado, Senhor, por todas as vezes que o Senhor nos esmaga. E obrigado porque é o Senhor fazendo isso. Obrigado por todas as podas que o Senhor já fez em cada um de nós, com o objetivo de nos tornar mais frutíferos. Senhor, nós queremos ser aqueles que permanecem. Nós queremos que o Senhor levante na nossa igreja homens e mulheres que permanecem. E juntos, permanecendo no Senhor, nós queremos entregar a Ti muitos frutos e trazer ao Senhor grande glória, porque Tu é digno disso. O Senhor não morreu por resto, o Senhor morreu por tudo. O Senhor é digno disso, o Senhor é merecedor disso. Nos livra da imaturidade, da inconstância. Nos livra do pecado que nos amarra e das distrações que nos atrapalham. E que possamos permanecer, fincar as nossas raízes, ser ramos que dão frutos que agradam ao Senhor. Eu peço, ó Pai, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida dos meus irmãos. Nos perdoa por tantos pecados que cometemos, por todas as nossas falhas, por todas as vezes que a gente disfarça o nosso egoísmo e chama ele de personalidade forte.
Perdoa-nos porque tantas vezes nós queremos nos achar mais certos, mais corretos. Perdoa-nos, Pai, porque tantas vezes nós colocamos desculpas e desculpas e desculpas, que na verdade é só um disfarce para o nosso coração que não te quer tanto assim. Nos perdoa, Senhor. E nos desperta essa manhã. Espírito Santo, faz a obra que só Tu pode fazer. Levanta a Tua igreja. Uma igreja que canta a palavra, que ora a palavra, prega a palavra. Nós queremos ser uma igreja que é movida pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração. Amém. Haja paz nas ruas da cidade, todos vivendo na só verdade, lutando pela justiça e um mundo melhor, onde a tristeza haverá alegria e surgirá a cada novo dia, levando esperança aos que cansados estão. Todos os povos anunciam a glória do Teu reino, falam do Teu poder e dos Teus grandes feitos. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E veremos esta palavra não escrita só no papel. E o amor que existe em nós será mostrado nas atitudes de um povo que se importa com o sangue derramado na cruz. Começará uma revolução, o perdido encontrará o caminho, a verdade e a vida se revelarão. Que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre Bom domingo a todos, irmãos.